Olá, turminha linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes, felizes, aí na companhia seja da sua família, dos seus amigos, mas sem se esquecer de convidar e estar na companhia também do nosso amigo Jesus e do nosso doce e amado amigo Espírito Santo, né? Que os dois estão com a gente ali 24 horas, chama ele para brincar, chama ele para estudar, chama ele para passear com você, que com certeza eles vão ficar muito felizes. Bom, turminha, hoje eu trouxe para vocês aqui uma história missionária com o título Guilherme, o ganhador de almas. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque com certeza tem algum de vocês aí, seja menino ou menina, que vai se identificar com o Guilherme. Às vezes aí no seu coraçãozinho está ardendo o mesmo desejo, né? O mesmo anseio que o Guilherme tinha no seu coração. Olha só, esse daqui é o nosso personagem de hoje, o Guilherme. E o Guilherme, ele já é um menino cristão e ele mora lá no país chamado Inglaterra. E ele, um dia chegou lá na igreja onde ele congregava, um pastor que estava falando sobre missões. E ele falou que qualquer pessoa pode trabalhar para Jesus, inclusive as crianças. E o Guilherme ficou muito interessado nisso. E aí depois da reunião, né, que aquele pastor terminou o culto, o Guilherme foi lá conversar com o pastor. E aí o Guilherme foi e fez uma pergunta para ele. E falou bem assim: pastor, como é que eu posso ajudar, né, ou trabalhar sendo criança para ganhar mais almas para Jesus? E aí o pastor pegou e falou para ele: mas Guilherme, você ainda é muito pequeno, o que você pode estar fazendo? Você pode estar entregando folheto para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Ele: mas só isso? É muito pouco, eu gostaria de trabalhar mais para Jesus. Aí o pastor pensou e falou: Guilherme, o seu coleguinha que senta lá do seu lado da escola já é cristão? Aí o Guilherme falou: não, ainda não. Aí o pastor pegou e falou para ele: então por que você não trabalha com este colega? Experimente falar de Jesus para esse seu coleguinha, para que ele se torne um cristão também. Depois você continue trazendo mais coleguinhas seus. Depois que você falar com ele, você vai falando com seus outros colegas também da sua classe, da sua escola. Eu não sei exatamente como você vai fazer para que isso aconteça, para que eles ouçam o evangelho, para que eles se convertam a Jesus. Mas faz o seguinte, Guilherme, ora e fala com Jesus, que com certeza ele vai te dar estratégia para você alcançar os seus companheiros, os seus coleguinhas de escola. E aí o Guilherme fez o que o pastor mandou ele fazer. O Guilherme se pôs o quê? A orar. E pediu para que Deus desse para ele estratégias para ele falar de Jesus para os seus colegas. E ele começou a trabalhar com o seu coleguinha que sentava do seu lado lá na escola. E ele viu, né, que o coleguinha, né, começou a ouvir falar de Jesus e aceitou Jesus como seu salvador. Mas, infelizmente, o Guilherme estava com a sua saúde muito debilitada. O Guilherme estava muito doente e o médico avisou o seu papai e falou: olha, eu devo falar com o senhor que essa doença do Guilherme, a gente ainda não tem assim um remédio, né? A medicina ainda não está avançada, nós não temos ainda um remédio para que ele possa estar usando e ele fique bem. Então, a gente vai o quê? Tentar manter a saúde dele enquanto pode, mas infelizmente o Guilherme não tem muito tempo de vida. E aí, os médicos, depois de falar isso, o Guilherme deixou de viver a vida dele? Não, ele continuou indo para a escola. Lógico que ele estava bem debilitado, mas ele ia para a escola, ele tentava brincar, que ele sentia muita canseira. E 6 meses depois que
o Guilherme tinha conversado lá com o pastor e tinha começado a falar de Jesus para os seus colegas, houve uma grande conferência, houve um grande movimento evangelístico lá na cidade onde o Guilherme morava, lá na Inglaterra. E aí, o Guilherme não podia estar lá naquela conferência, mas todas as noites ele pegava, ele ajoelhava e orava para que muitas pessoas, muitas crianças viessem a conhecer Jesus naquela conferência. E o pai do Guilherme, que era cristão também, sempre ia nas reuniões, né? Que foi uma semana de conferência evangelística. E todos os dias o pai do Guilherme ia na reunião e quando ele chegava em casa, o Guilherme perguntava para ele: papai, como que estava a reunião hoje? E o pai dele falava para ele: foi bem, filho, o culto lá, a reunião foi muito boa. E ele perguntava de um coleguinha dele chamado Eduardo Smith. E ele: papai, o Eduardo Smith foi na reunião? O pai dele: sim, Guilherme. E o Eduardo Smith aceitou Jesus, papai? O pai dele: não, Guilherme, infelizmente não. Aí no outro dia, a mesma coisa. Dava noite, o papai do Guilherme ia para a reunião e quando ele chegava em casa, o Guilherme novamente perguntava: papai, como foi a reunião? E o papai dele: muito boa, Guilherme. E aí, o Eduardo Smith aceitou Jesus? E aí, o pai do Guilherme não. E o Guilherme ficou muito triste e ele orava: ah, Jesus, por que meu coleguinha ainda não aceitou Jesus? Eu queria tanto que ele fosse morar no céu, eu queria tanto que ele entendesse que o Senhor é o único salvador da vida dele. E foi assim todos os dias da conferência. Quando foi no último dia da conferência, o Guilherme foi e perguntou para o papai dele: papai, como que foi a reunião hoje? Daí o papai dele contou a mensagem que foi pregada, como que foi. E aí, o Eduardo Smith aceitou Jesus? Naquele dia, o pai dele teve uma resposta diferente: sim! Hoje ele aceitou Jesus, Guilherme. Aí o Guilherme, mesmo fraquinho, ficou numa alegria, tão exultante de alegria. Ele: ah, papai, eu estou muito contente mesmo, porque agora Jesus atendeu o meu pedido. E o seu rostinho brilhava de alegria. E naquela mesma noite, o Senhor Jesus recolheu o Guilherme. Ele levou o Guilherme para morar com ele lá no céu. Mas depois, passado alguns dias, né, o pai dele foi arrumar o quarto do Guilherme e procurar, te retirar as coisas, fazer doação daquilo, das roupas, das coisas que o Guilherme tinha deixado. E ele encontrou uma caixinha, onde o Guilherme guardava ali suas coisas de menino, os seus brinquedos, aqueles brinquedos pequenininhos, as coisas que ele gostava. E junto nessa caixinha tinha uma lista com 40 nomes. Os 40 nomes dos amigos do Guilherme, que ele tinha falado de Jesus para esses amigos. E todos os amigos que estavam lá na lista, ele tinha colocado uma setinha, um xizinho do lado, que todos eles tinham aceitado Jesus. E o último nome da lista era o Eduardo Smith. E naquela noite que o Senhor Jesus levou o Guilherme para morar com ele, o Eduardo Smith tinha aceitado Jesus dentro do seu coraçãozinho. Então, o Guilherme, ele, como ganhador de almas, todas as crianças que ele se propôs, falar de Jesus, ele falou. Agora, crianças, imagina, a Bíblia fala, no livro de Apocalipse, que ao que vencer, dar-lhe-ei uma coroa. Então, quando nós chegarmos no céu, todos nós teremos uma coroa. E cada pessoa que nós falarmos de Jesus para ela, vai estar lá na coroa dela uma pedra preciosa. Imagina como é que não vai estar a coroa do Guilherme, cheia de pedras preciosas, porque ele, como criança, ele falou de Jesus para os seus coleguinhas. Ardeu no coraçãozinho dele o desejo de falar de Jesus para os seus colegas. Agora eu pergunto para você aí, como é que vai estar a sua coroa quando você chegar no céu? Como é que vai estar a sua coroa? Vai estar cheia de pedrinhas assim como a do Guilherme?
ou não vai ter pedrinha nenhuma, porque cada amiguinho seu que você chega e fala de Jesus para ele, e ele aceita Jesus como Salvador, ele é uma pedrinha que é colocada na sua coroa lá no céu. Olha só o que fala aqui no livro de Marcos, no capítulo 16 e o versículo 15. Disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então isso são palavras de Jesus. Ele está falando aqui neste versículo, ó, que nós devemos, ó, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E o versículo continua: quem crê e for batizado vai ser salvo. Então, aqui é imperativo. Ele não está falando assim, vai quando der, vai quando você acabar de assistir seu programa de televisão, vai depois que você jogar seu videogame, depois que você jogar sua bola, depois que você brincar bastante. Ele está falando ide, ele está mandando que isto é uma missão de todos nós que já temos Jesus no coração. Nós temos que o quê? Como Guilherme, trabalhar para o Senhor. Então, se você quiser trabalhar para Jesus, ore, que Ele lhe mostrará como você deve agir para falar dele para o seu coleguinha. Não deixe de fazer, assim como o Guilherme, de falar de Jesus, porque nós aqui no nosso país, nós ainda temos esse privilégio de falar, de pegar a Bíblia, falar do Senhor para as pessoas, mas tem muitos países que isso é proibido, que não tem mais, né? Não pode falar de Jesus para as pessoas. Se você falar de Jesus, você é preso, você é morto, é levado para a forca. Então, nós não podemos perder a oportunidade de estar falando de Jesus a todo momento, porque Jesus mandou, foi Ele que mandou. Ide, vai, faça. E não tenha vergonha de falar para Jesus. Às vezes você é meio tímido, então ora, que assim como Jesus deu estratégia para o Guilherme, vai dar estratégia para você também. Eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar para vocês, que fala sobre isso, ó. Posso ser um missionáriozinho se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros que meu Senhor mandou. Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. Então não importa que você seja uma criança, você pode ser um missionáriozinho na sua rua, na sua escola, dentro da sua casa. Essas vezes os seus familiares ainda não aceitaram Jesus. O que importa é você obedecer ao ide do Senhor. Espero que vocês tenham gostado dessa história. E agora vamos fazer uma oração para que Deus te levante, te dê coragem para você ser um missionáriozinho, um ganhador de almas como Guilherme. Vamos lá? Querido Deus, eu te agradeço pela minha vida e pelo Senhor ter enviado seu Filho Jesus para morrer ali naquela cruz para a salvação dos meus pecados. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor me ajude, desperte em mim o desejo, o anseio de falar de Ti para os meus coleguinhas. Senhor Jesus, que eu nunca me esqueça do sacrifício que o Senhor fez na cruz por mim. E que eu entenda, Senhor, que essa é uma dádiva que eu não devo guardar só para mim, mas que eu deva compartilhar ela com todas as pessoas com quem eu me encontrar. Então, Senhor, me dê coragem, me dê intrepidez, para que eu possa, Senhor, estar levando o Teu Evangelho, a Tua Palavra, a todos aqueles que ainda não me conhecem. Mesmo eu sendo criança, que eu, Senhor, coloque, Espírito Santo, na minha boca as palavras certas para falar de Ti, para todos aqueles que ainda não Te conhecem. No nome de Jesus,
Amém. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje, tá? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todos, para que todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube te notifique. Curte, comenta, compartilha. Aqui, ó, no nosso canal, se você às vezes, né, não sabe ainda falar do Evangelho, mas aqui a professora Esther ensina várias histórias, dá dica de como você falar de Jesus para o seu coleguinha. E você estando compartilhando os vídeos do nosso canal, é uma forma de você também estar levando o Evangelho para aquele seu coleguinha que ainda não conhece Jesus. Eu espero que você use também dessa ferramenta tecnológica para falar de Jesus por aqueles que ainda não conhecem, tá bom? Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!